Enquanto o mundo se concentra na guerra de Israel contra os radicais de Gaza, Líbano e Síria, o presidente russo Vladimir Putin visitou seus aliados na China, um dos desenvolvimentos mais significativos nos quase 2 anos de guerra na Ucrânia, e recentemente Xi Jinping esteve em Moscou para estreitar relações com Putin. Outro ponto que chamou a atenção recentemente veio do próprio campo de guerra de desgaste. Há algumas semanas, o governo americano confirmou que a artilharia de precisão de longo alcance, o sistema de mísseis táticos do Exército, ou MGM-140 Tkans, estaria a caminho das Forças Armadas da Ucrânia. A Casa Branca se recusou por diversas vezes a fornecer mísseis de longo alcance durante os estágios iniciais da invasão em grande escala da Rússia na Ucrânia, supostamente por medo de que o alcance mais longo permitisse às forças ucranianas atingir alvos de alto valor em território russo, o que poderia ser interpretado como uma escalada por Moscou. Trata-se de um míssil do tipo cluster, com centenas de submunições de vários tipos e com alcance efetivo de cerca de 300 km, o suficiente para as forças ucranianas atingirem alvos russos bem atrás das linhas de frente. O conjunto de sistemas e mísseis táticos do Exército são mísseis guiados inercialmente, usados para engajar alvos na área de influência da força terrestre. Os Atkans foram usados extensivamente nas guerras terrestres da Operação Desert Storm e da Operação Iraq Freedom, para moldar as operações da Força Conjunta, das Forças de Operações Especiais Conjuntas e dos níveis operacionais do Comando de Componente Terrestre do Exército Americano. Atkans são mísseis terra-terra disparados de vários sistemas de lançamento de foguetes, incluindo o M140 HIMARS, fabricado nos Estados Unidos. As munições Atkans têm um alcance de cerca de 4 vezes a dos foguetes GMLRS HIMARS, de maior alcance atualmente em mãos ucranianas para alvos terrestres. Semanas após o sinal verde americano, na terça-feira, 17 de outubro, surgiram relatórios extremamente quentes do que parece ser um ataque ucraniano significativo nas profundezas do território ucraniano ocupados pelos russos. O ataque foi considerado pelos próprios russos como um dos golpes mais sérios de todos os tempos e desferido na força terrestre do país. Os aeródromos na região de Berdyansk, nos limites do Oblast de Zaporizhia e em Luhansk, estão bem atrás da linha de frente, supostamente a salvo de ataques, mas o sistema Atkans pode atingir alvos com grande precisão, o que torna qualquer lugar inseguro a partir desse momento, principalmente o local de operações aéreas da Rússia. Já vimos a destruição causada pelo míssil de precisão britânico Storm Shadow. O seu alcance de 180 km tornou a frota do Mar Negro praticamente irrelevante, uma vez que teve de regressar aos portos no interior da Rússia. O Atkans significa agora que a Rússia terá de mover os seus principais meios aéreos para longe das linhas de frente. Os seus helicópteros de ataque, que causaram tantos danos às forças blindadas ucranianas, podem agora estar totalmente fora de alcance. Só em Berdyansk, o exército russo estaciona mais de 20 helicópteros de vários tipos, como Ka-52 e Mi-28, que podem ter sido destruídos. Da mesma forma, os postos de comando terão de se afastar tanto das linhas de frente que poderão tornar-se totalmente ineficazes no controle da batalha acirrada. Se antes os recrutas não treinados, mal armados e nas trincheiras se sentiam isolados, os seus líderes estarão agora longe o bastante para desmotivar as tropas. Soldados sem líderes são um problema, sem que os seus líderes os forcem sob até mesmo uma mira de armas. Talvez não consigam fazê-lo, especialmente se não tiverem cobertura aérea e apoio de artilharia. Os relatórios divulgados já definiram quais são então os Atkans e suas submunições. Venha conferir as novidades na loja do Área Militar. Temos as melhores camisetas, canecas e botões com estampas incríveis e o melhor, por um preço que cabe no seu bolso. Acesse umapenca.com/área militar. Não serão apenas helicópteros e jatos
e receberão os ataques de Atacams a partir de agora. A artilharia russa e os seus sistemas e mísseis guiados de precisão podem agora estar ao alcance se o fluxo de informações de campo de batalha provenientes dos Estados Unidos, do Reino Unido e da OTAN continuar. Podemos esperar uma longa série de ataques bem-sucedidos contra alvos russos de alto valor. Imagens confirmadas por analistas mostram as submunições M74 Apan melhoradas e coletadas no teatro de guerra de Berdiansk, decorrente dos mísseis de longo alcance Atacams na versão Block 1A. São submunições melhoradas pelos Estados Unidos, mas que podem ocasionar efeitos devastadores quando ainda íntegras no solo. Isso porque atrai a atenção de crianças e leigos que ao manusear provoca vibração e pressão, causando uma explosão mortal. Isto não será apenas um impulso moral para os militares ucranianos, poderia muito bem aliviar a contraofensiva que ainda se mantém. Se os blindados ucranianos não tiverem de se preocupar com ataques aéreos, poderão agora avançar com maior urgência, romper as linhas russas restantes e entrar na Crimeia. À medida que Putin conversa com o presidente Xi Jinping e se apresenta como intermediador do atual conflito no Oriente Médio entre Israel e os seus insurgentes, Putin pode descobrir que precisa se concentrar em reajustar um novo teatro de guerra. Tem havido muitas alegações de viradores de jogo neste conflito tão terrível e desnecessário. A soma das partes pode mudar sim o jogo, e o Atacams é uma peça muito grande e importante neste quebra-cabeça tático quase finalizado para o lado ucraniano. Sem superioridade aérea com helicópteros de ataque, por exemplo, as forças russas não conseguirão manobrar e sem artilharia eficaz não conseguirão continuar a retardar o avanço das formações blindadas ucranianas. Vladimir Rogov, governador nomeado pela Rússia da parte ocupada da região de Zaporísia, disse que os sistemas de defesa aérea interceptaram com sucesso foguetes inimigos sobre Berdiansk, acrescentando que informações sobre vítimas e danos estavam sendo verificadas e seriam fornecidas mais tarde, mas não comentou o aeródromo adaptado da Rússia atacado pelo Atacams. Os militares ucranianos disseram que o ataque a Berdiansk aconteceu às 4 da madrugada, em Luhansk às 11 da manhã de terça-feira. Berdiansk fica a aproximadamente 85 km da linha de frente mais próxima, enquanto Luhansk está a quase 100 km de distância. As ofensivas ucranianas a partir de agora podem muito bem acontecer com os Atacams e com a bala de prata, ou seja, a chegada dos caças F-16, que talvez não sejam necessários para derrotar as fileiras russas, mas sim para mantê-las no lado russo da fronteira a que pertencem. Continue recebendo nossos vídeos, enriquecendo o seu conhecimento. Basta se inscrever e ativar o sino de notificação. Você pode receber nossas análises sobre geopolítica e defesa em tempo real em nossos grupos no Telegram e também no WhatsApp. Deixamos um link fixado aqui nos comentários.